eu penso que nós podemos usar 7 palavras para descrever ou para identificar a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A primeira palavra é adoção. Adoção. O versículo 15 que nós lemos de Romanos 8 diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. Nós somos filhos adotados de Deus e é o Espírito Santo de Deus quem comunica esta realidade, essa verdade e quem atualiza essa experiência para todos nós. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:16, que o Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito, testemunha, testifica, comunica ao nosso espírito, nos dá essa experiência, essa convicção de que nós somos filhos de Deus e que fomos adotados por Deus. É importante entender por que a adoção. Porque você se lembra que Adão não é filho de Deus. Que Jesus Cristo é o primeiro espécime da raça humana que é identificado como filho de Deus. Disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que quando Jesus Cristo é ressuscitado dos mortos, aí sim ele é identificado como filho de Deus pela sua ressurreição. É como se todo o universo dissesse: finalmente um filho de Deus surgiu no meio de todos os homens, no meio da raça humana, há um filho de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. João capítulo 3, versículo 16, que você conhece muito bem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. Unigênito, isto é, o único gerado por Deus. O que isso quer dizer? É que quando nós criamos alguma coisa, nós criamos algo que é de natureza diferente à nossa natureza. Quem faz essa observação é C.S. Lewis. Ele diz: quando criamos, o que criamos não é da mesma nossa natureza, mas quando geramos, nós geramos aquilo que é semelhante, ou é igual, ou é da nossa natureza. Nós criamos objetos, criamos máquinas, criamos coisas de outra natureza. Nós criamos a arte, nós criamos a ciência, mas essas realidades que criamos não são da nossa natureza. Mas os filhos que geramos, eles são da mesma nossa natureza. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o Filho unigênito, disse que Jesus é o único da mesma natureza de Deus. É o único gerado por Deus, é o único que tem a mesma natureza de Deus. Nós não temos a mesma natureza de Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que nós somos adotados como filhos de Deus e vivemos debaixo da promessa de nos tornarmos ou de sermos participantes da natureza de Deus. Nós somos adotados. Por isso é que os teólogos orientais vão dizer que nós seremos ou somos, pela graça, aquilo que Jesus é por natureza. Jesus é unigênito, único gerado. Jesus é da mesma natureza de Deus. Nós fomos criados, mas fomos adotados como filhos de Deus e podemos nos dirigir a Deus da mesma forma que Jesus Cristo se dirigia a Ele. Abba, Pai, meu Pai, meu Pai. Porque esta fala de Jesus, dirigindo-se a Deus como Pai, como Ele nos ensina na oração do Pai Nosso que estás nos céus, essa forma de nós falarmos com Deus chamando-o de Pai, é algo originalíssimo em Jesus. Até Jesus, ninguém ousava chamar Deus de Pai. Porque chamar Deus de Pai
trazia essa conotação de ter a mesma natureza do Pai. Jesus diz: vocês podem sim se dirigir a Deus como seu Pai, como seu Abba celestial, porque vocês são adotados na família de Deus, e vocês são trazidos para dentro da natureza de Deus, e serão participantes da natureza de Deus. Então, a primeira palavra para descrever a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é adoção. É esse Espírito de Deus quem nos adota na família de Deus. E como é que ele faz isso? Ele faz isso nos colocando para dentro de Cristo. Por isso é que surge na teologia do apóstolo Paulo uma outra expressão que lhe é muito própria e peculiar: em Cristo. E ele começa o capítulo 8 dizendo: já não há condenação para os que estão em Cristo. Ele nos identifica com Cristo. Por isso, a segunda palavra é inclusão. Ele nos inclui na pessoa de Cristo. O versículo 4 vai deixar isso mais claro. Ele diz que as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós. Ora, mas isso não é verdade. Nós não satisfizemos as justas exigências da lei, mas Cristo satisfez. E nós fomos incluídos em Cristo, de tal maneira que tudo quanto Cristo fez, nós fizemos. E tudo quanto Cristo é, nós somos, porque o Espírito Santo de Deus nos inclui em Cristo Jesus. Ele já havia dito isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, o versículo 4, quando ele diz assim: portanto, fomos sepultados com Cristo na sua morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos a ressurreição, também nós experimentemos a ressurreição. Então a segunda palavra é inclusão. Tudo quanto Cristo fez, nós fizemos, porque nós estávamos nele. Ele nos trouxe ou nos tragou para dentro de si, e essa é obra do Espírito Santo de Deus na linguagem do apóstolo Paulo. A terceira palavra que ele vai usar é libertação. Adoção, inclusão e libertação. Por isso que no capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação. E no versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então é libertação. Essa condenação sob a qual nós estávamos, essa condenação que pesava sobre nós, ela existia porque estávamos debaixo, dentro do raciocínio do apóstolo Paulo, de 4 poderes, ou de 4 forças, ou de 4 realidades que diziam que estávamos condenados. Primeiro, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Capítulo 1, versículo 18 do Romanos: do céu se manifesta a ira de Deus. Então estávamos debaixo da ira. Segundo, estávamos debaixo da lei. E a lei era o critério de Deus para o nosso julgamento. E nós jamais conseguimos alcançar o elevadíssimo padrão da lei de Deus, que é uma expressão do próprio caráter de Deus. Terceiro, estávamos debaixo do poder do pecado, desta força que age dentro de nós, que o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos fala do pecado que habita em mim, o pecado que habita em nós, essa força que nos arrasta para longe de Deus, essa força que nos empurra a dizermos não para Deus. E por último, estávamos debaixo do destino inexorável da morte. A ira de Deus, a lei, o pecado e a morte. E o apóstolo Paulo vai dizer que por causa da obra de Jesus Cristo,
Nós fomos libertos da ira de Deus. Capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer que nós não estamos mais debaixo da ira, mas estamos debaixo do amor de Deus, que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus sobre nós. O que é que você pode esperar que venha da parte de Deus em sua direção? A ira, a condenação, diz o apóstolo Paulo. Não, o amor de Deus. Por isso que no capítulo 5 de Romanos, o versículo final, capítulo 5, versículo 11, ele diz que nós somos salvos da ira. Salvos da ira de Deus por causa da obra de Jesus. Nós somos salvos da tirania da lei. Capítulo 3, nós somos justificados. Nós somos salvos da autoridade da lei para nos condenar, por causa da obra de Jesus Cristo, de modo que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos justificados não pela lei, mas somos justificados pela fé. Nós somos salvos do poder do pecado. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: o pecado não mais terá domínio sobre vocês. O pecado não mais, você não está mais obrigado a se render a essa força que afasta você de Deus, porque o poder da vida opera em nós, o poder da ressurreição opera em nós, de modo que Jesus, ele nos salva da morte. Então, por isso, nenhuma condenação há sobre nós, e a palavra que o apóstolo Paulo vai usar é que o Espírito Santo é um espírito de libertação. E do que ele nos liberta? Da ira, da lei, do pecado e da morte. Ele nos adota, ele nos inclui em Cristo. Incluídos em Cristo, nós estamos libertos da ira, da lei, do pecado e da morte. Aí então o apóstolo Paulo vai usar uma outra palavra, dizendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. A quarta palavra é habitação. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Capítulo 8, versículo 9. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E ele não está colocando em dúvida o fato de que o Espírito de Deus habita em nós. Ele está afirmando, ele está dizendo, é lógico que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo foi prometido como que seria derramado sobre toda a carne, e foi. De modo que o Espírito Santo habita em nós. E o que significa o Espírito Santo habitar em nós? Há muitas maneiras de interpretar isso, mas eu entendo que ele não está falando que nós somos o lugar geográfico onde se localiza o Espírito dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de mim. Baixou o Espírito Santo em mim. Não é isso que ele está falando. O que é o Espírito Santo habita em nós? Eu entendo que a melhor expressão é que nós fomos envolvidos pelo Espírito Santo e voltamos à esfera de influência, ao horizonte de influência do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que o pecado de Adão foi romper com Deus e se afastar de Deus. Foi dizer para Deus: eu não quero o teu sopro de vida sobre mim. Eu não quero o teu espírito sobre mim. Eu não quero depender desse vigor vital que o Senhor tem para me dar. Eu não quero. Eu tenho vida em mim mesmo. Eu sou autossuficiente, eu me basto. Eu vou existir sem receber de ti e sem ter em ti a fonte da vida que me sustém. E isso é morte. E é isso que quer dizer estar na carne. O que é estar na carne? É estar fora desta conexão de vida de Deus. O Paulo vem dizendo que agora o Espírito de Deus habita em nós. Nós estamos reconectados, o Espírito já age sobre nós. Nós estamos sobre a esfera de influência do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós.
quinta palavra que ele vai usar é inclinação. Versículo 5 do capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo de Deus tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, mas vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então ele está dizendo que há uma nova disposição em nós. Se em Adão existia uma disposição de hostilidade em relação a Deus, de inimizade para com Deus, de rebeldia para com Deus, em Cristo Jesus nós temos uma outra inclinação, uma outra disposição. Por isso é que ele diz aí no capítulo 7, versículo 25, que com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus. Ele diz, eu tenho esse anseio, eu tenho esse desejo. No capítulo 3 de Romanos, ele citou os salmos dizendo que não há nenhum justo e não há ninguém que busque a Deus. E ele estava se referindo a essa humanidade em Adão. Mas ele agora está falando da humanidade em Cristo, e a humanidade em Cristo busca a Deus, tem anseio por Deus, clama por Deus, tem necessidade de Deus, deseja servir a Deus, e isto é obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa nova inclinação, essa nova disposição, de modo que o Espírito Santo é espírito de adoção, é espírito de inclusão, é espírito de libertação, é espírito de habitação, é espírito de inclinação, mas é também um espírito de capacitação. Não apenas o Espírito Santo de Deus gera em nós o desejo de viver para Deus, de experimentar Deus, mas o Espírito de Deus nos dá a capacidade de realizarmos, ou de que seja realizada em nós a experiência de Deus, e de tal maneira que se manifeste em nós a vida de Deus, o caráter de Deus, e próprias dimensões da natureza de Deus, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai chamar de fruto do Espírito. É o Espírito de Deus quem produz em nós amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É o Espírito de Deus quem produz em nós. Por isso aí no capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O que ele está dizendo? Olha, se você não recebe o sopro de vida, que é o Espírito de Deus quem dá a você, você não tem alternativa, você morre. Você vive debaixo do poder da morte. Mas se o Espírito de Deus já adotou você, se o Espírito de Deus já incluiu você em Cristo, se o Espírito de Deus já libertou você da lei, do pecado, da morte e da ira de Deus, se o Espírito de Deus já habita em você, já atua sobre você, já exerce poder e influência sobre você, já tem como empurrar você na direção de Deus, já se o Espírito de Deus inclina você na direção de Deus, então ele também capacita você. Então ele diz assim: vocês morrerão se viverem segundo a carne, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que ele está dizendo é que o Espírito de Deus não gera apenas em nós o desejo, mas ele nos capacita à realização do desejo. O que ele está dizendo é a mesma coisa que ele disse em Filipenses capítulo 2, os versículos 12 e 13.
que Deus opera em nós o querer e o efetuar a sua vontade. É por causa da obra do Espírito Santo de Deus que existe em nós bondade. Eu acho muito interessante quando as pessoas se valem da realidade do mal e da presença do mal no universo para questionar a existência de Deus, mas não conseguem fazer o mesmo paralelo ou o contraponto de tentar explicar a presença do bem. Se a presença do mal nega a existência de Deus, e a presença do bem não eventualmente afirmaria a presença e a existência de Deus? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que sim. É que nós somos adotados pelo Espírito na família de Deus, incluídos pelo Espírito na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos libertos pelo Espírito de Deus, nós somos habitados pelo Espírito de Deus, nós somos influenciados pelo Espírito de Deus, mas nós somos capacitados e empoderados pelo Espírito de Deus. E por último, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito de Deus é o Espírito da ressurreição. Ele diz no versículo 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito da ressurreição. Por isso é que ele diz no versículo 17, que se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. O Espírito é o Espírito da ressurreição. É o Espírito de Deus quem nos anima com essa esperança da vida da ressurreição, descrita pelo apóstolo Paulo, aí no capítulo 8, versículo 23, quando ele diz que nós esperamos ansiosamente a plenitude da nossa experiência de filhos de Deus, quando da redenção do nosso corpo mortal. Que foi o grito de desespero que ele fez no capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Quando é que eu vou experimentar a plenitude disso tudo que o Espírito Santo de Deus já começa a me dar? Então nós vivemos essa esperança da ressurreição e a vitória definitiva sobre a morte. De tal maneira que essa nova vida e a vida da ressurreição, ela é para nós promessa, ela é para nós potência e ela é para nós possibilidade. Mas se nós pudéssemos e nos atrevêssemos a pegar tudo isso que ele acabou de falar e essas 7 palavras, o Espírito de Deus, é Espírito de adoção, é Espírito de inclusão, é Espírito de libertação, é Espírito de habitação, é Espírito de inclinação, é Espírito de capacitação e é Espírito da ressurreição. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: não se esqueçam que vocês humanos, ou que nós seres humanos, nós existimos e tudo quanto nós somos e tudo quanto nós podemos, vem de Deus. E vem pelo fato de que o Espírito de Deus está agindo sobre todos nós. Eu tenho me convertido novamente a cada momento em que leio essa carta aos Romanos, e tenho me convertido no sentido de alargamento da minha percepção de Deus e da condição humana, de mais abrangência. Porque quando eu pensava no Evangelho, eu pensava assim: nós os cristãos, nós os que sabemos essas coisas, mais precisamente, nós os que acreditamos nessas coisas. Essas palavras do apóstolo Paulo, que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo,
que o Espírito de Deus nos incluiu, que as justas exigências da lei já foram satisfeitas em nós. Esse nós, eu pensava, nós os cristãos, nós os que acreditamos no Evangelho. Mas cada vez que eu leio Romanos, eu tenho a impressão cada vez mais profunda, vai ganhando consistência, que o apóstolo Paulo está falando da raça humana. Não está falando de nós, os religiosos, evangélicos, cristãos. Está falando da raça humana. Ele está falando que sim, na raça humana há uma dimensão de maldade, há uma dimensão de degeneração, há uma dimensão de miserabilidade, há uma dimensão de escravidão, há um pendor para o mal, há uma maldição que nos mantém engaiolados num egoísmo, num egocentrismo, e que tudo quanto nos importa é o nosso eu, é a nossa satisfação, é o indivíduo, eu e eu e eu, inclusive na nossa experiência religiosa, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, Deus para mim, Deus me dá, Deus comigo, eu e Deus individualmente. Mas parece que o apóstolo Paulo tem uma visão um pouco mais larga, ele está falando da raça humana. Ele está dizendo, sim, há na raça humana um pendor para o mal. E isso faz parte daquilo que a raça humana é, na sua condição adâmica. Mas há na raça humana uma fome de Deus, um anseio de Deus, um clamor por justiça, um grito de desespero, uma angústia profunda que habita o coração humano, e bem-aventurados aqueles que chegam ao momento, ao lugar, à possibilidade da angústia e de gritar a sua miserabilidade. Há na raça humana uma sensação de inconformidade, desse padecimento que é viver num mundo como o nosso. Há um aviltamento do nosso senso de que o mundo está fora de ordem, de que o mundo não é justo, de que a vida humana é sofrida demais, e há um anseio de superação de tudo isso. Há na raça humana, sim, expressões da beleza, da bondade, da graça. Há na raça humana a condição de perdoar. A raça humana também cuida amorosamente, a raça humana também se solidariza, a raça humana também é capaz de se compadecer, a raça humana também é capaz de se doar, de se sacrificar pelo outro. E o apóstolo Paulo está dizendo, de onde vem tudo isso? Não vem do Adão, vem do Cristo, vem da obra de Cristo, e vem do fato de que o Espírito de Deus está também agindo sobre todos. Eu fico pensando, se não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, quando ele fala que, lá no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e do abismo, gerando harmonia, gerando beleza, gerando condição de vida. E se também não é verdade que por causa da obra de Jesus Cristo, o Espírito de Deus igualmente paira sobre o nosso mundo, paira sobre a raça, gerando também, suscitando tudo isso. Que o Espírito de Deus nos acolheu a todos como filhos de Deus e sussurra para nós e para o nosso espírito: você é um filho de Deus, você é uma filha amada de Deus, você é um filho de Deus. Aquele mesmo Espírito que pronunciou para Jesus: esse é o meu filho amado, essa voz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se essa voz não continua sussurrando para todos nós: você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus.
não há condenação de Deus sobre a sua vida, não há ira de Deus sobre a sua vida. Deus não está respirando, as suas narinas não estão inflamadas de ódio, de condenação. Deus não quer a sua destruição. O que Deus faz é derramar constantemente o seu amor sobre você, o tempo inteiro, a graça de Deus, a bondade de Deus, o chamamento de Deus para você ter uma vida que possa ser identificada com a beleza e com a qualidade dessa vida de Deus que se manifesta aqui. Se essas verdades que o apóstolo Paulo está falando, cresce no meu coração cada vez mais, senão a convicção, com absoluta certeza, o desejo, de que isso aqui diga respeito a toda a raça humana. Toda a raça humana. E isso sim é uma boa notícia. E isso sim é o que temos que anunciar. Nós não temos que sair anunciando, olha, você é um pecador miserável. Você está condenado ao fogo do inferno. Deus está irado contra você. Deus não vai deixar barato a sua maldade. Deus vai cobrar de você cada ato, cada pecado, cada transgressão, cada expressão do seu caráter mesquinho. Deus vai cobrar e vai exigir, vai cobrar muito caro. Mas você tem a oportunidade agora de entregar sua vida a Jesus. Eu não acho que isso é uma boa notícia. Eu acho que boa notícia seria assim: você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Deus não está irado contra você. Deus ama você. Por isso, como é que nós respondemos a Romanos capítulo 8? E como é que nós respondemos a esse que diz a nós, muito prazer, Espírito Santo? É com essa canção que nós entoamos. Porque se eu vim aqui para falar uma coisa para você hoje à noite, foi, eu quero, aliás, quem sou eu para querer, né? Mas eu quero que você valorize o que você tem. E o que é que você tem? O Espírito Santo de Deus, que habita em você, que se move em você. Você é alguém importante para Deus, e o Espírito de Deus veio para dizer isso para você. Talvez você viva ouvindo uma voz que lhe diz, você não é filho de Deus, você não é filha de Deus, você não é digna de Deus, você não é digno do favor de Deus, Deus não olha para você, Deus não quer você, você está debaixo da ira de Deus e da condenação de Deus, mas essa voz não é a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus é, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você está incluído na pessoa de Jesus, você está liberta da lei, do pecado, da morte e da ira de Deus, e não há nenhuma condenação sobre você. Você agora pode sim viver essa vida que você deseja viver e deixar para trás aquilo que você deseja abandonar, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você é não apenas uma inclinação na direção de Deus, do belo, do justo, do bom, mas ele é a capacitação e a potência de Deus na sua vida para você viver assim já hoje, enquanto você aguarda a ressurreição. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, valorize o Espírito Santo de Deus na sua vida. Valorize o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque Ele dá valor a você. Ele valoriza você. Valorize o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar um louvor ao Senhor.